Estamos de volta com o RN no ar e hoje nós recebemos aqui no estúdio o diretor-geral do Instituto Santos Dumont, Dr. Reginaldo Freitas Júnior. Bom dia, obrigada por ter vindo hoje aqui na TV Tropical explicar direitinho, né, como é que funciona o Instituto. Tem muitas dúvidas aí, por mais que vocês já tenham um certo tempo aí de atuação, existem muitas dúvidas e a gente quer conhecer um pouquinho, né, do que é. É uma organização social, o Instituto é ligado ao Ministério da Educação. Quais são as principais diretrizes de vocês? Como é esse trabalho desenvolvido por lá? Bom dia, Mara. Bom dia aos telespectadores da TV Tropical. O Instituto, sim, é uma organização social do governo federal, vinculado ao Ministério da Educação. E hoje são duas unidades que tentam integrar ensino, pesquisa e as atividades de extensão, as atividades assistenciais. Do ponto de vista da pesquisa, nossos dois focos principais de atuação são neurociências e neuroengenharia. E na questão do atendimento à saúde da pessoa com deficiência e saúde materno-infantil. Então essas quatro grandes dimensões se integram em múltiplas atividades, tanto de ensino, como eu falei, ensino inclusive de graduação para as profissões de saúde. Nós funcionamos como um centro de saúde escola para os graduandos da Universidade Federal de Rio Grande do Norte. Na pesquisa, com programas inclusive de pós-graduação específicos e pioneiros no nosso país, como é o caso do nosso mestrado em neuroengenharia. Na pós-graduação, nós temos a primeira residência multiprofissional do país no cuidado da saúde da pessoa com deficiência e em múltiplas atividades de extensão. Então, hoje, o atendimento à saúde das pessoas, não só da microrregião de Macaíba, da região metropolitana do estado, mas em algumas situações é todo o Rio Grande do Norte. O Instituto de Neurociências, que eu lembro que era um grande sonho, né, do pesquisador e professor Miguel Nicoleles, né? Como é que fica a atuação dele no Instituto também? Como é que vocês acabaram fazendo toda essa conjuntura? O Instituto Internacional de Neurociências, Edmond Lili Safra, é o filho mais velho do Instituto Santos Dumont, né? O Anita é o filho caçula e o Inels, como nós chamamos, é o filho mais velho. E hoje o INELS ocupa o nosso chamado campus do cérebro. E nessa nossa unidade, essas atividades de pesquisa, que nós chamamos de pesquisa translacional, a pesquisa que sai do estudo de bancada, do estudo da ciência básica e chega na aplicação ao humano. Então esse é o nosso sonho concretizado realmente, isso numa estrutura bastante privilegiada, uma estrutura física bastante privilegiada, e um cenário de infraestrutura tecnológica bastante robusto, eu diria que singular no nosso país, e que caminha para se transformar num outro sonho que é um laboratório nacional aberto, né? Um patrimônio, vamos dizer assim. E o que é interessante, né, professor, é porque não fica só na pesquisa, naquela coisa técnica da universidade. Vocês levam serviços à população, então tem aí todo um caráter social também. Sim, Mara, isso nos orgulha muito, né? É um exercício concreto da responsabilidade social da ciência no nosso país. Então, num país como o Brasil, num país com as características brasileiras, é muito importante que a ciência esteja atenta às demandas sociais, que ela responda às necessidades sociais do nosso país. E eu fico muito feliz de você reconhecer isso e de trazer isso para os nossos telespectadores, porque isso é a nossa maior missão. Né? É transformar a realidade social potiguar, nordestina, brasileira, fazendo da educação e da ciência os catalisadores, as ferramentas para que isso aconteça. Nós de verdade acreditamos que o desenvolvimento humano e o desenvolvimento social podem sim ser mediados pelo ensino, pela pesquisa, pela atividade científica, né? Quais são os serviços que são oferecidos? Vocês ficam ali em Macaíba, mas não só as pessoas que moram ali no entorno que têm acesso, né? Na região metropolitana também. Então, quais são os serviços? Uma pessoa que está precisando, como é que ela pode fazer para poder ter acesso ao Instituto? Ótimo. O Instituto, por meio do Anita Garibaldi, ele está inserido no Sistema Único de Saúde. Então, ele é uma unidade do Sistema Único de Saúde, um centro de atenção especializado, como a gente chama, e nas duas áreas de atuação, tanto na saúde materno-infantil quanto na saúde da pessoa com deficiência, os usuários e as usuárias chegam ao Anita por meio dos encaminhamentos das unidades de saúde do SUS.
São as equipes de estratégia da saúde da família do Sistema Único de Saúde que encaminham os pacientes para o ANITA. O agendamento, né, ele é mediado pela Secretaria Municipal de Saúde de Macaíba, né, é o nosso município parceiro, nosso grande parceiro desde sempre. Mas tem a pactuação também com outros municípios? Sim. Tipo Natal, não, eu sei que é uma gravidez de alto risco, é interessante que você fosse atendido lá com o pessoal do ANITA. Isso. Então, tem essa pactuação também com outros municípios? Tem, inclusive com o estado todo. Então, especificamente no exemplo que você traz, nas situações onde a gravidez envolve o risco das anomalias fetais, ou quando existem infecções que a gente chama de transmissão vertical, infecções que podem passar da mãe para o bebê, que são várias. Vou dar alguns exemplos para o telespectador entender melhor do que a gente está falando. A gente está falando de sífilis, a gente está falando de HIV, a gente está falando de toxoplasmose, de rubéola, de citomegalovírus, dengue, zika, chikungunya. Então, para essas situações, que nós abreviamos chamando de STORCH, que são infecções de uma forma geral, o ANITA atende todo o estado do Rio Grande do Norte. E existem pactuações múltiplas, sim, para situações que, por exemplo, usuários lá da tromba do elefante. Então, Pau dos Ferros. Pau dos Ferros, epilepsia refratária, algumas doenças neurológicas. Existe uma parceria que muito nos orgulha com a Associação Neurinho, associação que engloba crianças com diferentes patologias neurológicas no Rio Grande do Norte, e para os associados da Neurinho também não há restrição territorial. Então, ano passado, talvez esse dado ajude o nosso telespectador a ter mais consciência dessa dimensão. O Rio Grande do Norte tem 167 municípios, nós já chegamos a atender 121 desses 167. Então, é um trabalho que tem se capilarizado bastante e que tem, de verdade, atendido, né, respondido às demandas do Estado Potiguar. Deve ser bem gratificante, né? É muito gratificante. Você usar um pouco do seu conhecimento para poder ajudar o próximo, né? Porque às vezes a gente tem aquela coisa que a medicina, a área de saúde é muito, não, o status, não. A gente vê muitas pessoas realmente que querem fazer o bem e usar aquilo a favor do próximo. Então, parabéns pelo trabalho. Obrigado. E eu aproveito para agradecer as pessoas que fazem o Instituto Santos Dumont, né? Fico orgulhoso de você falar assim, entendo que ele é feito por pessoas que realmente são apaixonadas pelo que fazem e que assumiram a missão de transformar pessoas, né? Então, eu agradeço muito a oportunidade e acho que quanto mais o cidadão e a cidadã potiguar conhecerem o trabalho do Instituto Santos Dumont, mais ele se fortalece como um patrimônio desse Estado. Agora, houve contenção de recursos? Houve. O cenário financiador, digamos assim, né, das atividades de pesquisa, das atividades de ensino no país, ele tem passado por grandes dificuldades. Então, as restrições orçamentárias, elas têm sido históricas, né? E nós temos, de verdade, empreendido muitos esforços na diversificação dessas fontes de receita, em modelo de gestão, em planejamento, replanejamento, para que as coisas aconteçam sem comprometimento das atividades fim. Temos conseguido. Que bom. Dr. Reginaldo Freitas Júnior, diretor-geral do Instituto Santos Dumont, muito obrigada pela entrevista. Eu fico devendo uma visita, eu quero conhecer. Depois de tudo que ele falou aí, né? A gente fica querendo, de fato, ir lá para poder conhecer, para poder mostrar tudo, toda essa estrutura aí para a população. Obrigada, tá? Será muito bem-vinda, como serão muito bem-vindos todos os potiguares. Obrigada.